Muito boa tarde, queridos amigos, boa tarde aos nossos queridos companheiros do Prozebem. É com muita alegria, gente, estava morrendo de saudade de fazer aqui essas doutrinárias, ainda que virtuais, para poder trazer um pouquinho essa energia boa, essa vibração maravilhosa que tem a nossa casa de oração. Eu digo a nossa porque o Prozebem também é a minha casa, eu me sinto em casa com os queridos trabalhadores e frequentadores do Prozebem. Então é uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês. Excepcionalmente hoje nós vamos estar então com a doutrinária virtual, mas como vocês sabem, né, o Prozebem pioneiro nas lives. Outro dia eu estava recordando aqui com alguns trabalhadores, com a Sandra, com a Lucenira, com a Val, né, da primeira live que nós fizemos aqui logo no iniciozinho da pandemia, né, desse processo que desgastou tanto a todos nós, mas que graças a Deus estamos saindo, estamos nos recuperando, tantos corações que ainda estão em fase de recuperação, mas o Prozebem sempre esteve juntos, né? Nós, amigos, sempre estivemos juntos uns dos outros, nós estreitamos nesse período cada vez mais esses laços fraternos que nos unem, não somente nas doutrinárias virtuais, mas também nos estudos, no momento de radiação. Foram tantos, né? Tantos projetos, para que nós não nos afastássemos uns dos outros. Então, vibratoriamente, tocamos tantos outros corações e fomos efetivamente tocados. Então, uma alegria poder estar aqui com vocês mais uma vez, e daqui a alguns dias, com fé em Deus, estaremos juntos no presencial, né? Com todos os cuidados, com todas as cautelas necessárias, o Prozebem voltando gradativamente e, como disse, com todas as cautelas, para que possamos mais uma vez levarmos as doutrinárias de forma presencial. Agora estamos fazendo ela de forma virtual, né? Mas de forma excepcional. Bom, hoje então, gente, eu trago um tema para que a gente possa trazer o Evangelho para a nossa vida, para que nós possamos trazer essa realidade do amor que Jesus nos exemplificou para a nossa existência, para os momentos da nossa existência. Isso fica muito bonito, né? Na medida que a gente começa a sentir o Evangelho, né, o Evangelho ressoar em nossos corações. Então, hoje a gente vai falar sobre um tema que é Jesus acalma a tempestade. E antes disso, como nós iniciamos sempre as nossas lives, pedindo a proteção divina, para que a inspiração dos bons espíritos nos alcance a todos nós. Vocês que estão aí assistindo, eu que estou aqui fazendo, né, que nesse momento essa inspiração possa ressoar em nossos corações e, ao mesmo tempo, nos proteger, nos dando bom ânimo para enfrentarmos as circunstâncias divinas, né, que nos chegam dentro do nosso processo evolutivo. Que Nosso Senhor fique com todos nós, que assim seja. Meus amigos, falar que Jesus acalma a tempestade é gratificante, né? Como é importante sabermos que vamos passar pelas vicissitudes da vida, muitas vezes porque desbaratamos a nossa jornada, atrasamos o nosso caminhar com os processos que adotamos em outras existências, mas também com algo que fizemos e nos aprisionou, né? E nos aprisiona ainda a velhos vícios, né? Alguns concretizados nessa existência, mas que possamos passar por todas essas circunstâncias sempre com Jesus ao nosso lado. Então, algumas passagens do Evangelho, a gente começa a traduzir, né, de uma forma a trazer Jesus mais para pertinho do nosso coração. O Espiritismo nos proporciona isso, né? Tirarmos Jesus daquele processo apenas de contemplação e levarmos ele para o nosso coração, para que ele possa andar conosco, acalmar as nossas tempestades. Bom, então a gente inicia com Jesus, após uma série de curas que ele vai realizar, ele faz um convite à multidão. Está no Evangelho de Mateus. Ele faz um convite, na verdade está em todos os evangelhos sinóticos, né? Ele está em Marcos, também está em Lucas. Ele faz um convite à multidão para que a multidão atravesse de um lado ao outro do Lago de Genezaré. O Lago de Genezaré é também chamado de Mar da Galileia. Então, eles
estavam numa margem e Jesus conclama, Jesus estava ali ensinando, né? Contando algumas parábolas, fazendo seus ensinamentos, muitas vezes pela exemplificação nos atos de cura, porque Jesus não veio, gente, apenas para curar corpos, né? Jesus fazia a cura dos corpos, mas, na verdade, o conteúdo era espiritual e com lições pedagógicas para quem estivesse ali ao lado de Jesus. Por exemplo, na cura, né, há uma passagem onde várias pessoas levaram, a turba, né, levou endemoniados, né, aqueles espíritos que estavam ali sofrendo o processo de obsessão. Então, eles foram levados e Jesus não só fez a cura deles, mas de todos que estavam ali, que nem sequer, né, tinham conhecimento que estava passando por nenhum tipo de patologia psíquica. Então, Jesus, nesse momento, ele fala para as turbas, né, ele conclama as turbas, vamos atravessar de um lado a outro do lago de Genezaré. Isso é muito importante, porque ele passa de um ato de cura e conclama a passar de um lado para outro do mar, do lago, né? E a gente sabe que o mar, né, as águas representam a materialidade, né, as questões do reencarne. Então, Emmanuel vai dizer que o barco somos nós e o mar representa a nossa vida. Quando nós colocamos o barco no mar, significa não somente os processos da reencarnação para ajustarmos o nosso espírito, como também as nossas lutas diárias dentro do processo de evolução. Então, quando Jesus conclama, vamos atravessar de uma margem a outra, é para que nós possamos ser recambiados novamente para o amor. E muitas vezes essa passagem, né, essa conversão, ela existe quando nós fazemos os processos da reencarnação. Mas como nós sabemos, simbolicamente, utilizando aqui metáforas, nós podemos reencarnar várias vezes numa encarnação só, que são as nossas mudanças de comportamento, são os nossos burilamentos. Jesus está convidando a multidão a isso. Ele está dizendo, acabei de fazer essas curas, mas é necessário que vocês saiam dessa atmosfera psíquica, né? De estar aí, de estarem todos aí ligados a pensamentos de ódio, de medo, da ausência de perdão. Então vamos mudar essa atmosfera psíquica. Só que isso era muito difícil para o Cristo falar naquele momento, para aquele povo que precisava de concretude, eles não entendiam sobre abstrações. Então Jesus diz, vamos convergir, vamos sair dessa atmosfera que a gente está e passar para uma outra margem. E aí ele utiliza a metáfora do lago de Genezaré. Ele conclama isso para a multidão. E aí, quando ele está fazendo esse convite, gente, eis que chega um escriba, né? Um escriba que nós sabemos que gozava de uma certa posição social, né, na sociedade daquela época. Poucos sabiam ler e escrever, então eles tinham um determinado prestígio social na sociedade judaica da época do Cristo. E aí chega esse escriba e diz assim, Senhor, eu vou para onde o Senhor me levar, né? Para onde o Senhor for, eu irei. E aí Jesus diz para ele, meu filho, as raposas têm as suas tocas, os pássaros têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Então vejam, Jesus primeiro faz o convite a atravessarmos, a mudarmos de sintonia, e logo depois vem o escriba e diz que vai fazer isso, porque vai seguir Jesus. E Jesus começa a informar para ele os desafios que ele teria que enfrentar para seguir a Jesus. E por que veio logo um escriba? Podia ser qualquer pessoa da multidão, tinha várias turbas ali. Por que Jesus escolhe, né, justamente um escriba para falar dessa situação? É porque, meus amigos, quanto mais ligados à materialidade, veja, não é que nós não possamos viver na horizontalidade as questões da matéria, devemos. Quando Jesus diz nem só de pão vive o homem, ele quer dizer que também de pão vive o homem. Mas é que nós precisamos compreender que a preponderância não é da matéria, porque tudo que é da matéria é perecível. Eu vou dizer uma frase de Emmanuel aqui que talvez possa chocar um pouco, mas se vocês forem refletir, vocês vão entender exatamente o que Emmanuel quer dizer. Tudo
O que nossos olhos veem, ou está morto ou vai morrer, porque são perecíveis. O invisível, que a gente só pode ver com o coração, isso sim, é imperecível, que é a vida do Espírito. Então Jesus está dizendo, olha, deem menos, né, menos preponderância, ou seja, não preponderem tanto as questões materiais e voltem a sua visão, voltem o seu entendimento para as questões espirituais e depois tudo mais será acrescentado para vocês, né? Então, ele escolhe justamente o escriba, como se estivesse dizendo para nós, quanto mais orgulho você tiver, quanto mais egoísmo você tiver, quanto mais apego às questões materiais você tiver, mais difícil será fazer essa renúncia e me seguir. Por isso vem o escriba, né? Então, aqui ele vai ser intitulado, né, esse capítulo como Desafios de Discipulado. Então, são os desafios que nós teremos que passar. Então, volto a dizer, gente, Jesus aqui não está recriminando a matéria. Jesus está recriminando a importância que damos à matéria, né? Quando ele diz assim, não entesoureis tesouros sobre a terra, mas tesouros para os céus, né? Ele quer dizer com isso que o tesouro da matéria, aquele tesouro que a gente entesoura para a terra, né? Ela tem um valor que a gente vai dar. Então, de repente, meu celular pode ter um valor inestimável para mim, praticamente fazendo parte, como se fosse um órgão do corpo, né? Vocês estão achando que é pouco? Tem muita gente que pensa dessa forma, né? Então, dá uma importância. Então, se aquele aparelho quebra ou se aquele aparelho apresenta algum problema, eu tenho que ter o celular do ano, né? Tem que ser o último lançamento que aconteceu. Então, quanto mais valor a gente prepondera e atribui a esse tesouro, mais dificuldade vamos ter para servir Jesus. Por isso, ele escolhe exatamente um escriba, para dizer que ele é desligado dessas questões, que ele usa essas questões como instrumento de enriquecimento do seu espírito. E logo depois, então, vem um jovem, né, e diz que quer seguir Jesus. E ele diz assim para o Cristo, eu vou seguir, mas deixa que eu enterre meu pai primeiro, né? E aí depois Jesus diz assim, deixe que os mortos enterrem seus mortos. E às vezes a gente para diante dessa assertiva do Cristo, né? E a gente não começa a entender, né? Por que Jesus está dizendo isso? Deixa os mortos. Jesus não está tendo uma piedade, né? Com aquela situação, Jesus jamais se entregaria a um ato contrário à piedade filial. Não é disso que trata aqui o versículo. O que Jesus está dizendo agora para esse rapaz, que em seguida o escriba também pede para seguir a Jesus, é informar que tipo de renúncia nós teremos que fazer. Primeiro ele ensina ao escriba, a renúncia é grande. Quanto mais você estiver ligado à matéria, mais terá que renunciar, né? Mais terá que ser a sua transformação, a sua mudança, né? A sua disciplina. E logo depois ele informa em que nós teremos que ter disciplina e o que nós devemos renunciar. Jesus fala aqui das questões pré-concebidas por nós, de tudo aquilo que a gente se apega de superficialidade. Quando Jesus diz, deixa que os mortos enterrem seus mortos, ele não está falando cadáver, né? Ele está falando dos mortos em espírito. Precisamos enterrar esses nossos vícios, né? Esses sentimentos ainda muito arraigados, muito apegados às questões da matéria. Então é dessa renúncia que Jesus está falando. Então olha que bonito, né? Ele faz o convite para que possamos convergir de uma margem à outra. Depois ele explica os desafios que nós iremos enfrentar nesse processo de conversão e que quanto mais estivermos ligados e dando importância às questões materiais, mais teremos esse sacrifício. E logo depois ele diz de que espécie de renúncia que nós devemos fazer. E é justamente a renúncia nesse ponto específico que ele traz as questões que nós trazemos muitas vezes, né, de outras existências, os preconceitos que nós temos, né, porque Jesus quando veio, a gente quebrou essas cristalizações, né, então ele começou a trabalhar, ele não destruiu a lei, até porque não poderia, né, então foi Jesus que trouxe a lei personificada em si,
Jesus está presente na primeira, na segunda e na terceira revelação. Então ele não pode destruir o que ele mesmo trouxe. Ele apenas vai interpretar de uma outra maneira, com amorosidade, a justiça que representa a primeira revelação, né? Ele vai interpretar com amorosidade para que a verdade ressurja com o Consolador prometido. Então, naquela época, nós precisávamos de disciplina maior, por isso interpretamos de uma forma tão equivocada, né? Então, aqui Jesus está explicando para todos nós. Pois bem, diante disso, agora vamos entrar precisamente no tema da nossa live de hoje, porque falando justamente, fazendo esse convite para que a gente possa fazer essa conversão, logo depois ele explica, né, o que é que nós teremos que renunciar e como nós devemos fazer, e aí sim acontece a perícope com os versículos da tempestade acalmada, porque Jesus entra no barco. E aí, gente, grande surpresa, Jesus está falando para uma multidão, mas o evangelista Mateus diz que só quem entra no barco com Jesus são os discípulos. Vocês entenderam isso? Jesus fala para uma multidão, e quando Jesus vai dizer, vamos todos, atravessemos de uma margem à outra, mas quando ele traz os desafios, apenas aqueles que já estão preparados e que querem verdadeiramente aceitam o desafio e entram no barco com Cristo, mas ele vai primeiro. Quem primeiro entra no barco é o Cristo. Logo depois nós entramos em seguida. E nos conta, tanto Mateus como Marcos, né, que Jesus ele vai ficar na parte traseira do barco, que é a popa, né? E aí muitos perguntam assim, a gente bota Jesus no barco, né? Mas a gente bota ele na parte menos importante do barco, né? Pelo contrário, lê do engano se a gente pensar assim. Porque a polpa é a parte mais importante da embarcação, porque é onde estão os lemes, é onde está o leme da embarcação. Então Jesus, ele se posiciona no barco, vamos pensar o barco como nós, tá bom, gente? Vamos fazer essa digressão um pouquinho, né? Vamos saltar da materialidade para a gente poder usufruir um pouquinho da espiritualidade. Então vamos pensar o barco como nós. Jesus está no leme. E não é isso que Bittencourt Sampaio nos diz, né? Meus amigos, prestem atenção, o barco pode balançar, pode instalar todo o barco, né? A madeira do barco, vocês vão achar que estão naufragando, mas tenham calma, Jesus está no leme dessa nau. E aí ele diz, Jesus ontem, Jesus hoje, Jesus amanhã, né? Então, é importante que a gente tenha essa compreensão. Jesus, apesar de estar na polpa, na parte traseira, ele está na melhor parte, ele está na parte mais importante do barco, na condução, gente. O leme é uma peça pequenininha, mas que conduz navios potentosos, que dá o direcionamento para o navio. Então é nesse lugar que ele está, né? Na parte mais importante, inclusive das embarcações, faziam verdadeiros altares, né, para carregar então ali os santos, os deuses, melhor dizendo, de suas devoções. Então Jesus está na polpa do barco. Mas tem uma questão. E aí vocês vão perguntar, mas Jesus dorme, Elza? Jesus dorme, né? Bom, Jesus adormece na parte traseira do barco. Do ponto de vista material, né? Ali eles estavam numa pescaria, Jesus tinha acabado de vir de uma sequência de cura, ele podia realmente estar cansado no seu horário da vigília dele, né? Mas isso a gente vai ter que extrair o espírito, gente. Retirar o espírito da letra. Jesus adormece na polpa do barco. Mas vamos raciocinar. Jesus dorme ou nós colocamos ele para dormir? Já pararam para refletir sobre isso? Nós somos essas pessoas que dissemos assim, eu sou espírita, e eu tenho que falar de nós, né, gente? Não tem que falar dos nossos irmãos, temos que de outros segmentos religiosos, eu falar de nós. Né? Eu sou espírita, olha, eu faço live, olha, eu dou passe, olha, eu participo da educação mediúnica, né? Então, eu sigo a Jesus, coloco ele na melhor parte do barco da minha vida, mas deixo ele adormecer. Então, eu digo que sigo a Jesus, né? Mas deixo ele adormecer no barco da minha vida. Não sinto Jesus, não convivo com Jesus. Então, é só fachada, é só superficialidade, gente.
Então eu vou passar 10, 20, 30, 50 anos no Espiritismo e não vou entender o Cristo. E não vou conseguir atingir a grandiosidade da lição que ele veio trazer para mim. Que não tem nada a ver, gente, com dogmas, que não tem nada a ver com superficialidade, né? Com entendimento profundo do Evangelho, mas tem a ver com o trabalho que eu dedico para o outro, no altar do meu irmão. Jesus é peregrino. Jesus nos convida a todo momento a atravessar de uma margem à outra do lago de Genezaré, ainda hoje. E a gente fica preso a filigranas, né? Será que Jesus quis dizer isso nesse versículo, né? Ah, mas eu faço ali o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, das obras básicas. Isso tudo é muito válido, né? Para que a gente possa ter luz, iluminar a nossa razão com o nosso coração. Isso é muito válido, mas não é só isso. Precisamos, para atravessar de uma margem à outra, trabalhar. Emmanuel tem um texto muito bonito, gente, que ele diz assim, ó, muitos se impressionam, né, e ficam extasiados com as maravilhas que Deus fazia usando as mãos de Paulo, mas poucos lembram do quanto Paulo teve que trabalhar para limpar as suas mãos. Será que a gente pensa nisso? Ou será que a gente ainda está simplesmente deixando o barco da nossa vida no porto seguro? Barco, embarcação, não foi feita para ficar parado no porto. Foi feita para sangrar os mares, né? Então, muitas vezes a gente fica naquela situação cômoda e confortável, né? Ancorando a nossa embarcação, colocando Jesus na melhor parte do barco e deixando ele dormir. Sim, ele vai dormir porque meu barco não está navegando, para que eu preciso de leme? Deixa ele ali. O problema, gente, o problema é que vem tempestades, porque ninguém vai do berço ao túmulo sem verter lágrimas. Todos nós, por circunstâncias mínimas ou por circunstâncias dolorosas profundas. Porque a dor não transforma. Somente o que transforma é o amor. Mas a dor é um grande instrumento transformador. Quando Jesus nos compara uma semente que fica compactada no seio da terra, no escuro sozinha, mas que com a boa vontade, com a força do querer, ela rasga a terra em busca do sol. Uma plantinha com ânsia de céu começa a germinar. Quando a gente faz isso, a gente tem todo o desenvolvimento e a potência de alma colocada ali, naquele momento. E aí Pedro vai perguntar a Jesus assim, está lá no livro Jesus no Lar, do Neio Lúcio, pela psicografia de Chico Xavier. Senhor, e se a semente não quiser germinar? E se a semente quiser ficar lá no seio da terra? Tá bom ali, né? Ela não quer rasgar a terra, ela quer ficar ali. O que acontece? Aí Jesus diz assim, Pedro, esses são os homens que dormem, os espíritos adormecidos, que ficam no sono da alma, cuja semente guarda todos os germes do bem, potências de alma, e eles deixam adormecida no seio da terra. Aí vêm os grandes temporais, os aguaceiros, as enxurradas, para volver essa semente da terra e ela ter força para germinar. Porque ela vai ter que germinar. Porque a lei é de progresso. Todos nós seremos anjos, né? Jesus veio trazer para nós a condição de co-criadores, despertarmos para a posição de co-criadores que nós somos, e Ele quer que nós sejamos co-criadores em plano maior, como eles. Então, não adianta deixarmos o nosso barco parado, pausado. Temos que navegar, e navegar dá trabalho. Navegar sacode com as nossas, com os nossos sentimentos, muitas vezes ainda tão apegados ao cais, né? Como o rapaz que diz, deixa que eu vá enterrar, né, meu pai primeiro, deixa que os mortos enterrem seus mortos.
Então, deixe que os mortos em espírito consigam enterrar os seus mortos, os seus sentimentos adormecidos, e lance o barco no mar da vida. Os discípulos fizeram isso. E veio tempestade. E veio uma onda, gente, tão grande, mas tão grande, que foi capaz de quase cobrir o barco. Quase. Quase. Porque aí, naquele momento, eles acordaram, se aproximaram de Jesus, despertaram Jesus. Jesus acorda e diz: homens de pouca fé, por que estão inquietos? E acalma a tempestade e todos ficaram maravilhados. Vejam, vamos extrair o espírito aqui da letra, né? Vamos fazer isso? Quando chega a grande tormenta, quando estamos vivendo a tempestade da nossa vida, que Memei, irmã de Castro, né? Esse espírito luminoso, que é a mesma Blandina, viu, gente, do livro Ave Cristo, né? Quando ela chama isso de instante dourado. Por que instante dourado? Porque é o instante que nós devemos provar a nossa fé. Por isso Jesus diz: homens de pouca fé. Por que pouca e não homens sem fé? Porque, de uma certa forma, nós temos fé. Temos. Temos porque entramos no barco com Cristo. Ora, Amélia Rodrigues, ela vai dizer, comentando essa passagem pela psicografia de Divaldo Franco, ela vai dizer, gente, perdão, e Jesus pergunta aos discípulos assim: vamos atravessar de uma margem a outra? Seus barcos estão prontos? Vocês estão prontos para enfrentar a tempestade? Sim, porque naquela época, no Lago de Genezaré, né, havia determinados períodos do ano e até mesmo horários estabelecidos onde os pescadores sabiam que podia ter tempestade. Então ali a gente estava falando de pescador, gente. De pescadores, à exceção de Mateus e Judas, pescadores, homens acostumados com a lida do mar, do lago, né? Então eles sabiam que poderiam enfrentar a tempestade. Era 1/10, 5 horas da tarde. Podia ter tempestade. E eles foram. Porque tinham fé. E nós também temos, porque estamos aqui. Na melhor versão de nós mesmos, né? Dissemos sim, vamos reencarnar para burilar o nosso espírito. Isso é fé. E desenvolvemos das mais variadas formas possíveis. Provavelmente vocês devem também ter almoçado, né? Eu também fiz isso e confiei no meu sistema digestório que vai dar tudo certo com a minha digestão. Eu estou aqui com vocês e estou com fé que eu vou terminar essa live, né? Não vou desencarnar antes dela. Então isso é ter fé. Mas temos pouca ainda. E sabe por que a fé é pouca? Porque ainda deixamos Jesus adormecer no barco da nossa vida. E somente na hora da tempestade é que a gente vai se aproximar dele e despertar Jesus dentro de nós. Ele está lá o tempo todo, gente. No comando, no leme, nos sustentando, nos guiando. E a gente só lembra na hora da tempestade. Esse é o problema. Por isso ficamos inquietos, porque não nos acostumamos com aquela situação. Quando temos fé verdadeira, quando mantemos a fidelidade, e fé, gente, é relacionamento. Fé é relacionamento, eu preciso me relacionar com Jesus. E não somente despertá-lo no momento da necessidade, da tempestade, né? Então, a fé, ela deve surgir. Vou ligar aqui, gente, só um pouquinho a luz, né? Para ficar mais claro. Agora sim, agora ficou bem mais claro, né? Então, a fé, ela deve ser desenvolvida dentro desse relacionamento, né? Dentro desse processo maior que nós temos que ter com Jesus. Não só no momento da tempestade. Então é isso que acontece. Eu preciso me relacionar com ele para confiar, porque fé é confiança. Alguém aí confia para contar um segredo para outro que não seja seu amigo verdadeiro? Vocês conseguem confiar? Eu não. Eu posso manter um relacionamento, uma relação, mas não de confiança verdadeira, porque eu preciso ter um entrosamento.
E aí não é somente no momento de pedir ajuda, tem que ser sempre. Sempre, gente. Esse relacionamento é inclusive nos dias de sol e sem tempestade, né? Agradecer, a prece é para agradecer, louvar, pedir, mas como Emmanuel diz, na verdade nós acostumamos a ser pedichões. Nós nos acostumamos a pedir, pedir, pedir. A gente sequer sabe receber. A gente não sabe pedir, né? A gente pede, porque somos espíritos imperfeitos, a gente pede às vezes o que Maria Dolores diz, né? Senhor, obrigada quando me dizes não com teu amor, as preces e os pedidos indébitos que faço, porque talvez na minha senda fossem espinhos. Então agradeço quando o Senhor me diz não, porque o Senhor sabe a minha necessidade. Então, é preciso que a gente esteja com Jesus acordado, no barco da nossa vida, porque Ele vai fazer com que essa tempestade possa ser acalmada. Porque, gente, a tempestade externa, ela é infinitamente maior quando aqui dentro também tem tempestade. Quando eu consigo passar por essa tempestade, compreendendo que Jesus está no direcionamento da minha vida, eu posso sofrer? Posso. Eu posso sentir dor? Posso. Mas eu sou resiliente na compreensão, eu não vou me revoltar, eu não vou me desesperar. É isso que o Espiritismo faz por nós. Ele tira o desespero da dor. O Espírito chora, o Espírito sente dor. Por exemplo, quando tem que se despedir de um ente amado, que o antecede ao plano espiritual. Isso dói, gente, dilacera o coração, machuca muito, né? Machuca muito. E essa dor nos iguala profundamente. Pouco importa o segmento religioso que nós abracemos. Mas, se Jesus está acordado, desperto, no barco, eu não vou precisar acordá-lo rapidamente, num estado de inquietação profunda e de desespero maior. Não. Ele está ali comigo, né? Ele é amigo. E eu quero encerrar essa live de vocês aqui, contando um fato que me aconteceu recentemente. Eu já contei aqui para alguns amigos, né? Em desdobramento, eu me vi no plano espiritual e eu estava ali com um grupo, né, de pessoas, me pareceu ser adolescentes, né? E eu não sou evangelizadora, né, gente? Mas me pareceu ser adolescentes e eu estava ali conversando com eles, né? Explicando para eles o que Jesus significa para mim e o que Jesus deveria significar também para eles, espíritos, né? E eu estava ali falando sobre isso e tinha dois espíritos de uma ordem mais avançada, eu digo assim, né? Dois espíritos com entendimento infinitamente maior do que o meu, que parecia que eu era uma estagiária, que estava ali fazendo um estágio e que eles estavam como mentores, observadores, né? Porque se eu errasse, eles iriam me intuir para que eu pudesse dizer a coisa certa. E aí eu comecei a tentar buscar uma palavra para o Cristo. O que eu vou falar de Jesus, gente? Aí eu falei, Jesus é luz, Jesus é o amor na nossa vida. Eu queria dizer mais. Aí teve uma hora que eu parei e fiz, Jesus é... Aí fiquei buscando, sabe? Aí um dos mentores olhou para mim e disse assim, amigo. Jesus é amigo. E aí eu acordei, eu despertei com aquilo, né? Amigo Jesus. Amigo, o coração escolhe para amar. Amigo, nós nos posicionamos e damos o melhor assento na nossa casa. E aí eu comecei a perceber que nós aprendemos com o Espiritismo que tudo que eu semear eu vou plantar. Tudo. A sementeira é livre. Pelo meu livre-arbítrio, cada um planta o que quiser. Uns plantam flores, outros plantam espinhos, né? Mas a colheita é obrigatória. Se eu plantei espinhos, eu não vou achar que na outra encarnação eu vou plantar flores no lugar onde eu plantei espinho, não, porque primeiro eu tenho que arrancar os espinhos, para depois sim eu plantar as flores. Quiçá
faço esse replantio na mesma encarnação. Então, tudo que eu plantar, eu vou colher. Essa conta fecha igual. Isso é lei. É lei. Ninguém muda. Deus não muda. Deus fez leis imutáveis. Por isso, ele é imutável. Deus não vacila, Deus não joga dados, né? Então, isso é lei. Mas Jesus disse para nós assim: eis que estarei convosco até o final dos tempos. Isso não é lei. Isso é promessa de amizade. Então, meus queridos amigos, vamos passar por várias tempestades, por torrentes, por enxurrada, por vento forte, mas ele está no leme. Não vamos deixar que ele adormeça, porque ele nos fez uma promessa de amizade, e ele não nos faria uma promessa que não pudesse ser cumprida, não é mesmo? Amigo não abandona amigo. É isso, meus queridos, que possamos passar por essas vicissitudes, dos espinhos que nós plantamos e talvez estejamos colhendo agora, mas lembrando sempre que esse mestre, amigo, estará ao nosso lado. E muitas das vezes ele vai curando, balsamizando cada ferida nossa no momento que estivermos arrancando esses espinhos. Pensemos nisso. Meus amigos, muito obrigada pela companhia de vocês. Que Jesus esteja no nosso coração firme, que nós não deixemos ele adormecer hora nenhuma, que façamos o cumprimento dessa promessa de amizade, né? Porque amizade tem que ser mão dupla, né? Façamos a nossa parte, despertemos o Cristo hoje, agora, na nossa existência, para que possamos passar por toda essa caminhada dentro da nossa jornada evolutiva, ao lado desse amigo querido que nos conduz e que tem o leme da nossa vida. Muita paz a todos.